Glória a Deus, vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome, Jesus. Como é bom estar na Tua presença, como é bom poder Te sentir, como é bom poder ouvir o Senhor falando, desde a hora que esse culto iniciou, meu Deus, aos nossos corações. Então fala conosco, meu Deus, fala tudo que o Senhor ainda tem para falar. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. João capítulo 19, eu quero ler o versículo 25 até o 27, tá? Diz assim, eu vou ler na linguagem de hoje. Se você tem a opção no seu celular de escolher a versão, eu vou ler na versão linguagem de hoje. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: "Este é o seu filho." E em seguida disse a ele: "Esta é sua mãe." E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Amém? Eu gostaria hoje de ler bastante, né? Mas se a gente ler bastante, a gente não vai conseguir ter um tempo maior para explanar a palavra. Mas eu quero dizer para você, muita coisa pode acontecer em 3 dias. Quem está na fé aí vai dar um glória a Deus. Eu vou dizer de novo. Muita coisa pode acontecer em 3 dias. Eu fiz questão de ler essa passagem porque nós temos um relato que Pedro, ele é o contrário da mãe de Jesus, de João, né? Esse tinha uma autoestima grande, né? Quando ele se referia a ele mesmo, ele falava o discípulo ao qual Jesus amava. Então ele sempre, e muitas vezes, ele se colocava dessa forma, né? O discípulo que Jesus amava, falando dele mesmo. E aqui nós vemos o quê? Que quando Jesus estava sendo crucificado, e já num certo período do trajeto, eles estavam acompanhando de perto toda a via sacra e toda a crucificação de Jesus. Gente, é uma coisa você acompanhar um sofrimento de alguém que você ama de longe, e é diferente você acompanhar de perto. Se você já acompanhou algum sofrimento de alguém que você ama de perto, você sabe que você sofre muito mais. É muito complicado. Eu lembro minha mãe, quando ela teve uma isquemia, e eu me recordo que era por volta de umas 6 horas da manhã, de repente a minha irmã estava dormindo na sala, e minha mãe levantou para beber água, e minha mãe, no que foi beber água, ela não conseguia engolir a água, porque ela derrubava tudo, porque a boca estava torta. E aí minha irmã gritou, eu acordei. Quando eu acordei, eu vi ela daquele jeito, mas não deu nem tempo. Eu pus uma camiseta, grudei ela, coloquei no carro, levei ela correndo para o hospital. E ali foram muitos dias, né, ela internada, porque a gente não sabia que sequela poderia ficar, o que iria acontecer, pela veia que tinha estourado na cabeça dela. E, né, louvado seja o nome do Senhor, vocês viram ela essa semana aí, né? Nem parece que aconteceu isso com ela. Isso já faz uns quase 15 anos já, por aí. Mas o processo de perto, ele é muito doloroso. Você acompanhar tudo de perto. E João, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus e outras mulheres, elas acompanharam todo o processo. Quando Jesus foi açoitado, quando Jesus foi condenado,
quando diante de toda a multidão estava Jesus, sem nenhum erro, sem nenhum pecado. E é porque era de costume na época, na Páscoa, se libertar um prisioneiro. Então, foi apresentada a opção: olha, nós temos Jesus, temos Barrabás, o que nós fazemos? Liberta Barrabás. Livra Barrabás, não Jesus. E o que a gente faz com Jesus? E a multidão grita: crucifica, crucifica. Agora você imagina, eu quero que você hoje, a mensagem de hoje, eu quero que você acompanhe comigo, imaginando e raciocinando, para que a gente venha tentar entender um pouco do que se viveu, do que se passou. Imagine uma mãe, um discípulo muito chegado, muito querido, começa a ver o seu mestre sendo injustiçado a partir dali. E a partir dali começam os açoites, os maus tratos. E chega o momento da crucificação, onde é colocado numa cruz que não foi feita para ele. E ali ele é amarrado, é pregado, e a Bíblia diz que eles de pertinho, vendo tudo, acompanhando cada processo, passo a passo. Eu gostaria de ter um tempo maior para explanar um pouco como é dolorido a crucificação. E como é triste. Tem muito documentário hoje na internet sobre isso. Se você tem um tempo, pesquise e assista. Você vai ver como foi triste e dolorido esse processo. E a Bíblia diz assim que eles estavam de perto, olhando tudo. Ao ponto que Jesus na cruz, ele olha e vê João, e ele vê Maria, e ele diz: João, Maria, como se dissesse assim, a partir de agora ela é sua mãe, e vira para Maria e fala: ele é o seu filho, e ele entende, pega Maria e leva para a casa dele. Logo após isso, nós lemos embaixo que Jesus ele fala assim: agora acabou, o que estava para ser feito, eu já posso entregar o meu espírito porque eu estou pronto. E logo ele sente sede, e os soldados romanos fazem o quê? Colocam uma esponja na sua boca, mergulhada no vinagre. Alguns estudiosos, e isso é muito constrangedor. Eu não sei se você já estudou um pouquinho de arqueologia bíblica, se você já viu alguma coisa sobre isso, mas os banheiros romanos, eles tinham uma vareta com uma esponja que ficava mergulhado no vinagre para desinfetar. Era assim que era o banheiro público. E tudo leva a entender que o que foi levado à boca de Jesus perto da crucificação, quando ele estava preso a morrer, foi algo que era usado para limpeza íntima do ser humano. Então, pare e pensa. É muito interessante nós entendermos isso, porque logo após Jesus fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele morre. E eles acompanham todo esse processo de dor. Minha avó faleceu, se eu não me engano, no ano passado. E quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei disso. O sentimento quando você sai de um velório. Tipo assim, sai todo mundo cabisbaixo, todo mundo, né? E agora, como que vai ser, né? E eles saíram nesse sentido. Jesus foi enterrado, José de Arimateia enterra Jesus, né? Ou melhor, coloca o corpo de Jesus dentro de uma tumba, é fechado com a pedra. E Maria Madalena, há 2 dias seguintes, ela vai visitar Jesus, vai visitar o túmulo. Ela é a primeira, ela chega lá.
e de repente ela vê o túmulo aberto. Ela olha para lá e vê que alguma coisa não está normal. O túmulo foi aberto e de repente ela olha e não vê o corpo de Jesus lá dentro. Quando isso acontece, ela sai correndo e vai avisar quem? Pedro e João. E a Bíblia diz, né? E João, mais uma vez, o discípulo amado chega primeiro. Não entra dentro para ver, mas logo após Pedro chega, olha e fala, realmente não tem ninguém. E eles vão embora dali e volta para casa. Mas Maria Madalena fica ali chorando pela perca do corpo de Jesus. Bom, tem 2 pontos que eu quero ministrar para você hoje. Primeiro, quando a gente está muito focado na perca e no problema, a gente muitas vezes não consegue reconhecer que Jesus, Ele está na nossa frente querendo falar com a gente. Porque foi o que aconteceu com Maria Madalena. Ela sentou, chorando, e levaram o corpo de Jesus, levaram Jesus daqui. Só que tinha um anjo em cima de onde Jesus foi enterrado e outro embaixo, falando para ela, por que você chora? Ela, porque levaram o corpo do meu Senhor. Ela nem se tocou. Ela olha para trás e Jesus estava falando com ela. Por que você está chorando, mulher? Ela diz, porque levaram o corpo do meu Senhor. E a Bíblia diz assim, que ela achou que era um jardineiro. Logo Jesus fala assim, Maria. E ela diz, Rabone, é o Senhor. Você entende que muitas vezes na nossa vida, quando você olhar demais para as percas, para os problemas, você não conseguirá ver Jesus falando com você. E muitas vezes isso acontece conosco. Quando a gente foca demais no que está dando errado, quando a gente foca demais nos problemas, quando a gente foca demais nas percas, no passado, quando a gente olha para aquilo que aconteceu, por um passado doloroso, o que acontece com a gente? A gente se torna tão fechado que não é capaz nem de ouvir Jesus, Ele estando pertinho da gente. Só que eu quero dizer para você, você mesmo que estava incapaz de ouvir Deus falando, Deus pode te levantar e te tornar um mensageiro de boas novas. Porque logo Jesus fala com ela e diz assim, mulher, vá para os meus irmãos e avise que eu vou voltar para o meu Deus, que é o Deus deles, para o meu Pai, que é o Pai deles. E a Bíblia diz que ela foi atrás de todos os discípulos para dar o recado. Segundo ponto que eu quero falar hoje, que muitas vezes quando a gente volta para casa, é que é o problema de verdade. Eles acabam de perder Jesus, eles vão lá, roubaram o corpo de Jesus, e eles voltaram para casa. Dentro de casa, é onde na verdade a gente é o nosso verdadeiro eu. Eu posso falar para vocês, quem mais me conhece aqui é a minha esposa. Ela sabe de verdade quem eu sou. Ela convive comigo. Ela sabe dos meus estresses, que não é pouco. Ela sabe dos meus medos. Ela sabe como eu sou. Ela sabe de verdade se eu sou homem de Deus ou se eu não sou. Ela sabe. Para vocês, eu posso pintar uma vida de santarrão. Mas eu não consigo enganar ela. Isso é verdade. Se eu for aqui diante de vocês, algo que eu não sou dentro da minha casa, ela vai estar olhando e falando assim, hipócrita, mentiroso,
Não é verdade. Porque dentro de casa é quem a gente é de verdade. E não tem para onde fingir. Se eu fosse alguém que eu falo algo diante de vocês, dentro da minha casa, quem que também vai olhar para mim e falar, não é verdade? Meu filho, porque ele convive comigo. Então entenda bem, dentro de casa é na onde a gente tira as máscaras e mostra quem a gente é de verdade. Eu imagino eles chegando, se reunindo dentro de casa, depois de uma perca dessa. Por quê? Eles estavam sendo perseguidos pela morte de Jesus. E a Bíblia diz que eles estavam com medo, trancados dentro de casa. Com medo, trancado, pensando assim, e agora? O que nós vamos fazer? Você já chegou para a esposa alguma vez e falou assim, e agora, bem? Você já chegou para o teu marido e falou assim, e agora? Chegou dentro da sua casa e falou assim, o que nós faz? E agora? O que nós vamos fazer? Qual que é o próximo passo? Como que vai ser? E eles dentro de casa, exatamente nessa situação. De repente, acontece o quê? Bate Maria Madalena lá e diz assim, eu vim trazer um recado do mestre para vocês. Ele não está morto, mas ele está vivo. Eu quero dizer algo para você, e eu creio que isso vai acontecer com algumas pessoas, que vai chegar uma boa notícia na sua casa, vai bater na sua porta ainda essa semana. Às vezes a gente espera coisas ruins acontecer, ai meu Deus, ai vai chegar a conta, ai vai chegar o boleto, vai chegar a fatura, ai a fatura vai chegar, a fatura é a tristeza de muitos, né? Na hora que fala a fatura, fala Jesus. Mas eu vou dizer para você, vai chegar notícia boa na sua casa, vai vir na porta da sua casa, o telefone vai tocar, e vai chegar a vaga de emprego que você queria, vai chegar a oportunidade de negócio que você estava orando, vai abrir a porta que você tanto queria. Eu creio que vai bater na sua porta essa semana uma novidade de Deus para a sua vida. Por quê? Dentro de casa, eles estavam, e a porta, de repente, Pedro, João, abre. O mestre apareceu. No momento da minha dor, no momento do meu choro, ele se revelou. Você está entendendo? No momento que você de repente está dentro de casa, sem saber o que fazer, Deus pode bater na sua porta, mandar alguém lá para te dar a notícia que você tanto tem orado, tanto procurado. Glória a Deus. A notícia chegou primeiro. Mas só que a Bíblia diz, olha só que interessante. Capítulo 20, no versículo 22. Ou melhor, no 19. Naquele mesmo domingo à tarde. Naquele mesmo domingo. Não tem ninguém na fé aqui. Naquele mesmo domingo, aquele mesmo início de semana. Você está entendendo ou não? Aquele mesmo domingo. Que dia que é hoje? Então, espera aí, eu vou falar de novo, hein? Naquele mesmo domingo. Gente, eu não vi uma mão fazendo assim, eu tomo posse, tá ligado, meu Deus, é isso aí, Jesus, vou dar mais uma chance. Se tem alguém aqui cheio do Espírito Santo, vivo, amém, que está abraçando a palavra, só faltando pular da cadeira, falando, é Deus falando comigo hoje. Naquele mesmo domingo,
Os discípulos de Jesus estavam reunidos de porta trancada, com medo dos líderes dos judeus. Então, Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: paz seja convosco. No momento do teu medo, no momento da tua insegurança, Jesus vem para o nosso meio e diz: paz seja convosco. Que a minha paz entre dentro de vocês, que a minha paz chegue até vocês. Em seguida lhe mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Muita coisa aconteceu em 3 dias. Muita coisa. Por que eu fiz questão de falar de João no começo? Porque foi João que olhou para a cruz e viu Jesus lá. Quando ele olhou para a cruz, aquela imagem gerou algo dentro dele. Porque tudo que nos fere gera uma imagem de sofrimento dentro da gente. Tudo aquilo que te feriu um dia, quando você olha, você tem trauma. Estava conversando com uma pessoa uma vez e ela relatando de um trauma que tinha sofrido. E toda vez que ela olhava para o tipo de situação que ela tinha vivido, dava crise nela. Porque imagens disparam gatilhos, revelam coisas em nós. Então João, ele olhava para uma cruz e ele falava assim: verdadeiramente a cruz é maldição. Mas em 3 dias, Jesus aparece no meio dele e faz assim: olha minhas mãos. Está vendo o buraco aqui? Está vendo as marcas aqui? Você pode olhar para a cruz de novo, eu não estou mais lá. Eu não estou mais lá. Isso aqui é a prova que ela não me parou. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha para aquilo que te feriu, porque eu sou maior. Aquilo que estava preso na sua mente, a marca do passado, que te entristeceu, que te feriu, que gerou algo em você, que gerou uma marca na tua vida. Eu estou dizendo para você algo: você pode olhar para o mesmo lugar e você vai ver que eu não estou lá, porque eu sou maior do que aquele sofrimento. Eu não estou preso lá. Eu creio que Jesus tem para nós, de verdade, libertação sobre a nossa vida, porque a primeira Páscoa, ela foi instituída e estabelecida como? Através da libertação do povo de Israel, que estava escravo no Egito, por muito tempo. E ali foi celebrado a Páscoa, que significa o quê? Passagem. Eu estava escravo e hoje eu sou livre. E Jesus na cruz foi a mesma coisa. Quando ele mostra as mãos, ele fala assim: gente, ela não me parou. Ela não me parou. Vocês vão olhar para ela e ela não vai ser símbolo de maldição, mas ela vai ser símbolo de salvação. Por isso que a marca de um cristão é uma cruz, porque ela tem um símbolo muito forte para nós. Jesus não está mais lá. Tanto é que quando os discípulos se encontram com Tomé e conta tudo o que aconteceu para Tomé, Tomé fala assim: mas eu só acredito. Eu só acredito. Se tem uma coisa que Jesus faz,
Ele não quer deixar ninguém com dúvida ou incerteza no coração. Porque ele volta uma semana depois e fala: Tomé, você não estava crendo? Então não vou te mostrar apenas não, põe teu dedo aqui, põe o teu dedo aqui, veja aqui nas minhas mãos, veja as marcas. Você sabe por quê, queridos? Ele quer que uma coisa seja gerada em cada coração: a convicção de que nem a morte foi o suficiente para o segurar e o parar. Então existe um símbolo, um significado muito forte nisso, que nós não precisamos mais ficar escravos, nós não precisamos mais ficar dependentes do pecado, escravizados no nosso emocional, escravizados numa vida que de repente tem gerado sofrimento e tribulação para nós. Nós podemos olhar para a cruz e saber uma coisa, que nela nós temos a verdadeira liberdade, porque Ele não está lá. Se Ele estivesse lá, a cruz seria ainda maldição, mas a cruz se tornou bênção para nós, porque Ele não está lá, Ele vive, Ele ressuscitou. Muita coisa aconteceu em 3 dias, e nós estamos aqui nessa Páscoa, para celebrar a tudo aquilo que Ele fez há 2022 anos atrás. Nós estamos aqui para lembrar e celebrar Ele, para engrandecer o nome dEle, para nós lembrarmos de uma coisa, que as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos problemas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, eles podem ser vencidos em um lugar, na cruz. Quando eu coloco na cruz. Eu quero que o pessoal que vai servir a ceia, já se prepara aqui. Hoje é uma ceia muito especial, né? Uma ceia de Páscoa. Antes de nós distribuirmos a ceia, eu quero ler um texto que não é o habitual, né? Que é o de 1 Coríntios, que a gente sempre lê. Mas eu quero ler um texto em João, no capítulo 6, no versículo 56, diz assim: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. Presta atenção uma coisa. Às vezes a gente ouve tantas pessoas falando assim: pastor, tem ceia, eu não vou tocar na ceia, porque eu sou indigno. Pastor, tem ceia, eu estou em pecado, eu estou em falha, eu estou errando, então eu vou dar um tempinho, eu não vou tocar na ceia. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus disse assim: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. O que é melhor? Você abrir mão da ceia ou você abrir mão do que te prende? Você precisa de quanto tempo para se arrepender e traçar um novo tempo para a sua vida? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Não, você precisa de uma decisão. Você precisa de um entendimento, tipo assim, olha o que Jesus disse: se eu não como, se eu não bebo, eu não tenho parte com Ele. Então, queridos, sabe, uma decisão precisa ser gerada em nós. Eu quero ter parte com Jesus. Mesmo que você saia daqui ainda, tipo assim, Jesus, nossa, eu tenho tanta coisa para consertar, então levante e comece. Comece. Somente comece. Mas não fique longe dele. Não fique longe de participar, de ceiar. Não fique longe de
de ter parte com Jesus. Isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para um cristão. Isso é muito importante para quem tem Jesus. Às vezes a gente fica assim, uma hora, pastor, uma hora. Você acredita que eu já ouvi até assim, pessoas falando, é dia de ceia, eu não vou nem na igreja. Besteira. Isso é besteira. Nós precisamos de uma coisa, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos entender tudo isso que foi falado aqui. Tudo que Ele fez por nós. Então como que eu vou? Então se eu vir assim e falo, não, é lógico que aqui está um pão, está um suco, que é um símbolo. Mas que significa algo. Que tem um significado. Porque quando eu rejeito este símbolo, é como se eu estivesse o rejeitando. Porque dentro de mim, eu não quero agora um conserto, eu não quero agora caminhar com Jesus, eu não quero agora. Entendeu? Então nós precisamos ter essa consciência. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Perfeito, você nunca vai ser. Nunca, nunca, nunca. Nunca você vai ser. Nenhum de nós, nunca. Mas como tem uma frase que fala muito comigo, que nós somos santos lutando contra o pecado. É isso, é todos os dias. Mas o que eu não posso abrir mão jamais na minha vida é de estar com Jesus. Se eu tenho oportunidade, eu quero estar com Cristo.